converso agora com o Luciano Costa, economista-chefe da Monte Bravo. Luciano, que chega agora aqui na nossa programação. Luciano, eu estava destrinchando aqui um pouco do documento do IBGE para a gente entender um pouco dessa composição da prévia de inflação. Mas antes, meu querido, bom dia. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, sempre um prazer. Luciano, 0,20 dessa prévia de inflação, né? Tá dentro do que vocês estavam esperando aí na Monte Bravo. Essa prévia de inflação, de alguma forma, ainda pode ser uma preocupação na decisão de juros do Banco Central nesse momento? A prévia ela veio um pouco mais baixa do que a gente esperava. A gente tinha uma alta de 0,25, veio 0,20. Então teve algumas surpresas dentro do índice que explicam, né, essa divergência. Pensando já na sua pergunta, né, para o Banco Central, se essa informação muda alguma coisa ou cria, né, algum tipo de um sinal mais claro para eles para fazer algum movimento agora nessa reunião. Na verdade, quando a gente olha a qualidade do índice, que é os núcleos, né, e as medidas que são de inflação subjacentes, elas continuam muito parecidas com a inflação que está vindo até então, né? Os núcleos continuam rodando ali em torno de 0,40, a inflação dos serviços ainda continua um nível um pouco mais elevado, dado um pedaço, né, da argumentação pela manutenção, que é exatamente esses grupos estarem, né, ainda, principalmente serviços, mostrando uma resiliência maior e até teve alguma aceleração na virada do ano, do ponto de vista da argumentação do Banco Central, poderia haver, né, nesse resultado aí um reforço da percepção de que você pode realmente ter uma decisão para manutenção de juros na reunião de amanhã. Agora, olhando para frente, Luciano, porque esse grupo de alimentação já existia mesmo uma expectativa de que a gente voltasse a ter um peso dos preços de alimento, muito por causa de questão, né, de safra, sazonalidade. E a gente realmente começou a ver isso novamente. Na comparação mensal, a prévia de inflação já mostrou aceleração de alimentos. Aí, em contrapartida, temos até a habitação com o preço da tarifa da energia elétrica aliviando, mas alimentos já dando as caras de que esse ano de 2026, então, pode ser o fator preocupante, ou seja, essa trajetória da prévia de inflação, né, por fim também da inflação fechada no mês, de desaceleração, pelo menos na comparação mensal. Vocês acreditam que a gente deve continuar acompanhando isso? Ou alimentos vai se tornar preocupação a ponto de inverter essa desaceleração para alta nos próximos meses? Sim, alimentos, nesse período do ano, a sazonalidade é negativa, então a gente está vendo o preço de alimentos subir, vai continuar subindo, é inevitável, porque a gente entra num período que, principalmente preços de bens que são muito voláteis, né, como in natura, eles respondem muito ao clima, né, às chuvas, então isso vai pressionar a inflação, mas é dentro da normalidade, né, do período, não tem ainda, né, nenhuma notícia de quebra, né, de uma safra mais importante, né, pelo menos até agora as notícias que a gente tem de projeções de safra, elas continuam mostrando que vai ter uma produção ainda bastante robusta esse ano, então não tem nenhuma grande mudança. Talvez o que possa acontecer, né, na parte de alimentos é exatamente clima, né, extremos, chuvas, excessos. Você pode ter um momento ao longo do ano de alguma pressão maior, mas dentro da sazonalidade do período que a gente está entrando agora, é normal a gente ver a inflação de alimentos subindo até mais ou menos março, abril, até onde você tem ali o período de chuvas e que esses itens que são mais sensíveis, eles acabam sofrendo pressões porque você tem uma produção que acaba se quebrando. Uhum. Agora, vamos lá, né? Quando a gente olha para transporte, passagem aérea trouxe o alívio, que também já era esperado. Vem da sazonalidade realmente isso? E um outro fator, né, que chama a atenção, a questão do preço com os transportes por aplicativo, né? Isso também vinha pesando bastante antes. Transporte deixa de ser a preocupação nesse momento, pelo menos, Luciano? Transportes, como você colocou, tem essa sazonalidade da passagem aérea, caiu, né? E essa queda, né, essa deflação vai acabar ajudando o índice até o final do mês, porque é um item que o IBGE acaba repetindo, né, nas divulgações dentro do próprio mês, né? A prévia e o fechamento acabam mostrando variações iguais, então isso vai ajudar. A parte de transporte por aplicativo também, talvez você já tenha passado pelo pior momento ali de pressão de demanda no final do ano, então tem algum arrefecimento. E pela frente, transportes vai preocupar menos, porque você vai ter o desconto de gasolina entrando no índice agora em fevereiro, né? Então, em fevereiro, né, com o desconto da Petrobras, a gasolina vai cair, ela vai tirar mais ou menos aí uns 8 bases, né, do índice de inflação de fevereiro. Então, a inflação vinda da parte
de transportes, na parte de combustíveis também vai ser mais favorável, né? A parte que preocupa, em parte, né, preocupa no sentido de sazonalidade negativa, é o ônibus, né? O ônibus urbano, como hoje subiu em várias capitais, isso vai pressionar, mas é uma pressão que acaba arrefecendo em fevereiro com o desconto de gasolina. Agora, além dessa questão do transporte, energia elétrica, a gente já tinha expectativa realmente que a gente comprovou agora nessa prévia de inflação, de ter o alívio por causa da mudança tarifária para a bandeira verde. Só que a prospecção para a bandeira tarifária para esse ano também não é das melhores, Luciano. A gente tem os reservatórios bem abaixo, né, dos patamares que a gente deveria ter. Há uma grande preocupação nisso, principalmente nos grandes centros. Então, esse alívio que a gente vê agora na bandeira tarifária, ele é temporário, na tua visão, pode passar a ser uma grande preocupação junto com o alimento, Luciano? Sim, a questão da energia é sempre uma preocupação, porque é um item pesado, né, dentro do IPCA. Agora a gente está nesse momento de sazonalidade um pouco melhor, então você teve, né, a bandeira voltando para verde, mas se o regime de chuvas não for dentro do esperado e consiga repor, né, os reservatórios, a gente pode ter, né, que adicionar novamente bandeiras vermelhas, né, ao longo do ano e eventualmente não conseguir terminar o ano com uma bandeira amarela, como foi o final do ano passado. Se a gente tiver que terminar o ano com uma bandeira, né, talvez vermelha 1 no final desse ano, vai significar um pouco mais de inflação vindo da parte de energia. Além disso, né, a gente também tem os reajustes das concessionárias de energia, né? Então, isso também é sempre um fator de pressão para a inflação. Então, o item energia ele pode ser um fator de pressão ao longo do ano para a inflação, sim. Bom, e para poder a gente fechar aqui esse nosso papo, Luciano, o que a gente pode esperar então da leitura do mercado para hoje? Bom, se a gente olhar para a prévia mensal e também nos últimos 12 meses, a gente teve pelo menos o dado vindo um pouco abaixo do esperado. Apesar da gente ter cravado ali, né, nos 12 meses no teto da meta de inflação, a reação pode ser positiva hoje, pelo menos em relação à Bolsa, né, diante desse dado que foi divulgado agora pelo IBGE? Sim, acho que o resultado, como você colocou, a inflação tem sido, né, na margem um pouco melhor do que esperado. Quando a gente olha o índice cheio, tem tido algumas surpresas, né, então isso acaba levando 12 meses para baixo, e isso faz com que a proximidade do corte de juros fique cada vez maior, né, talvez não essa semana, mas em março parece que não passa, né, realmente, Uhum. ao momento do corte de juros, e com isso, os juros real caindo, né, os juros nominais caindo, o juro real caindo, é sempre bom para a atividade e normalmente você vai ter os investidores olhando aí os setores mais sensíveis a juros e tentando se posicionar frente a isso. Então, acho que tem sim uma expectativa de uma reação positiva, né, olhando aí para o mercado de bolsa com relação a esse movimento eventual que pode ter dos juros, né, se você está consolidando essa percepção de que tem espaço para cortar juros e vai ficando cada vez mais próximo esse primeiro corte. Meu querido, quero muito agradecer tua participação aqui conosco. Conversamos com o Luciano Costa, economista-chefe da Monte Bravo. Agradeço muito por tua participação aqui com a gente, pelo teu tempo. Boa terça-feira para você e até uma próxima. Para você também, muito obrigado.